noite! Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo! Iniciando a maratona da constelação familiar. O que mais é possível? Como podemos resolver todos os nossos conflitos de uma forma pacífica? Boa noite, pessoal! Vamos chegando, boa noite! Boa noite, pessoal! Vamos aguardar aqui o pessoal entrando, esperar a nossa convidada de hoje. Oi, Tânia. Olá, Julie. Oi, Julie, tudo bem, Flor? Como você está? Te mandei uma mensagem hoje, viu? Depois você vai lá ver. Então, pessoal... A Júlia que fez a constelação. Boa noite, tudo Gustavo. Jóia, Boa noite. Tânia. Ô, Gustavo. Então, pessoal, estamos aqui muito felizes com essa programação. Olha... Hoje à tarde eu lendo um pouco mais sobre o direito sistêmico. Sabe quando algo vai enchendo o seu coração de alegria? Vai te trazendo assim uma sensação, né, de sentido mesmo para a vida, de sentido para a sua existência? E realmente a constelação, ela visa a solução pacífica dos conflitos. E compreender que o direito sistêmico, ele pôde introduzir para o direito, para o Poder Judiciário, essa visão de harmonia, de paz nos relacionamentos. Isso, gente, realmente é a era da luz. E hoje o direito sistêmico, ele tem uma visão que nunca experimentou ter. Então, Bert Hellinger teve essa sabedoria de trazer isso também de uma outra forma, de uma outra visão. A Sol está dizendo aqui que não apareceu no YouTube ainda, demora um pouquinho, ainda viu, Sol? Está aparecendo lá. Tem um delayzinho, porque daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente entra lá, e aí estamos aguardando também a doutora Fabiana, que vai... Então fica ao vivo também no YouTube, tá, gente? Agora, explica o pessoal como é que vai ser para ganhar a certificação dessa maratona. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Demos início à maratona sistêmica, né? E hoje vai ter uma super convidada, que é a doutora Fabiana Quezada. E essa maratona, para aqueles que completarem a maratona, você receberá um certificado de participação de todas as aulas. Hoje, por exemplo, hoje eu já estou aqui com meu caderno, a minha caneta, porque hoje com a OAB de Minas Gerais, representada pela Flávia, e a OAB de São Paulo, representada pela doutora Fabiana Quezada, hoje vai ser uma aula, vai ser um doutorado online, que é o primeiro grande conteúdo que vocês estão recebendo de coração. Então, pessoal, o que vocês precisam fazer? A gente precisa saber se realmente vocês estão assistindo às aulas, né? Estão absorvendo o conteúdo, e a certificação, o que você vai precisar fazer é deixar lá no nosso grupo do Telegram, Era da Luz Sistêmica, ou aqui no Stories, faz um print da tela, que você está aqui presente. Tira um print aí agora. Uma foto. Põe lá no grupo. Põe lá no grupo, tá? Dizendo que você está aqui presente conosco, para que a gente possa certificar a presença de todos e faz um pequeno resumo da aula. Qual foi a frase, qual foi a palavra que mais te chamou a atenção? O que essa aula trouxe de impacto para você? O que essa aula contribuiu para você, para o seu entendimento, tá? O entendimento aí das constelações. Quem está conosco no grupo sabe a importância da constelação familiar. Agora mesmo a gente recebeu uma declaração de um aluno, né? Também uma pessoa que constelou conosco, dizendo que ele andava muito sem ânimo, que ele andava realmente com, sabe, até suspeitando aí de uma possível depressão, alguma coisa nesse sentido. Quando ele foi fazer o exame dele de sangue, né, a hemoglobina dele, tinha sido constatado antes uma anemia, mas posteriormente a constelação familiar, ele teve um aumento, eu não sei dizer os termos técnicos, tá? Um aumento da hemoglobina dele, falou um nome bonito demais lá, que os médicos ficaram espantados de ver com a rapidez que ele teve, a reação que ele teve, e ele saiu do quadro de anemia. Ele estava narrando pra gente que há anos que ele não conseguia sair da anemia. Isso tudo porque ele fez uma constelação familiar, e a gente compreende que muito do que nos acontece, muitas causas que nos acontecem, elas são sistêmicas. Elas trazem memórias celulares de
várias gerações para trás. Boa noite, boa Oi, noite. Josimara, boa noite. Pessoal, só vou interromper a Flávia aqui, porque daqui a pouquinho tem um aviãozinho aí na tela. Hoje essa live vai ser com um conteúdo tão enriquecedor que indica para seus amigos aí. Joga esse aviãozinho e dá um alô lá para os seus amigos que se interessam pelo tema sistêmico. Compartilha, depois vem aqui, deixa as principais características que você, a principal característica, a frase que te marcou nessa live de hoje, deixa aqui registrado pra gente saber que você está aqui, que você está participando, para receber seu certificado, tá? É gratuito, mas como o Bert Helling fala, tem que ter um equilíbrio nas ordens, né? Tudo tem que ter equilíbrio nas visões sistêmicas. Então deixa aqui para a gente compreender que você está disposto, que você está realmente conosco aqui nessa maratona, para que você ganhe o seu certificado. Então, okay? Pessoal, hoje vocês vão entender a origem do direito sistêmico, os objetivos, a função do direito sistêmico, né, e a aplicabilidade dele. Onde que vai acontecer, onde que você consegue aplicar essa parte do direito. Mostra, pessoal, onde que a gente aplica o direito sistêmico no Poder Judiciário. Olha só, gente, a grandeza das constelações familiares. Direito de sucessão, infância e juventude, direito penal, direito societário e violência doméstica. Também que vai ser um tema que vai ser abordado por causa dessa pandemia, né? Os abusos aumentaram. Não só, né? Assim, todas as áreas do direito, gente. Eu atuei, olá Adriana, eu atuei muitos anos na área de direito empresarial. E direito empresarial é um casamento entre sócios, né? Para que uma sociedade ela possa fluir, precisa também ter ordens sistêmicas para que haja uma organização empresarial e para que a empresa possa ser próspera e ela possa trazer bons resultados, tá? Você tem o contato da Fabiana para dar um oi para ela? Acho que está nesse aqui. Vamos começando aqui. Quando ela chegar, ela vai falar um pouco da experiência dela, porque a doutora Fabiana ela é a presidente da Associação Brasileira de Direito Sistêmico e ela que levou o direito sistêmico em São Paulo, introduziu uma associação brasileira, né? Isso há mais ou menos 10 anos, tá, gente? Tem 10 anos que o Poder Judiciário já utiliza o direito sistêmico, tá? Para a solução pacífica de conflitos. E por que isso, gente? Todos nós sabemos que o direito judiciário está assoberbado, que quando a gente inicia uma ação judicial, a gente inicia essa ação em função de um conflito, de uma lide. O que é uma lide? A lide é aquele entendimento de que tem duas partes, comumente autor e réu, e o autor entende, tá? Aquele que propôs a ação, que ele tem um conflito, um direito que o réu está repelindo. E o réu, por sua vez, se ele entrou numa demanda judicial, ele entende que o direito que o autor pretende receber, ele não é esse aqui, ó. Que o direito que ele tem que receber está contundente com o direito do autor. Por isso tem a lide, por isso tem um conflito. E há muito tempo que o Poder Judiciário ele tenta viabilizar soluções para que os juízes não ficam tão assoberbados de ações. Cada juiz hoje, tá? Tem mais ou menos uns 3 anos que eu não advogo, mas cada juiz hoje tem uma média de 5 a 6 mil processos, 7 mil processos anuais, gente. Então imagina o que é isso, sei lá, isso deve ser muito maior. Agora com o processo eletrônico, diz que a Nathalie está aí, Nathalie é assessora de juiz, né, no desembargador. Então assim, é tão absurdo que é humanamente impossível um juiz criterioso conhecer de todos os processos que ele está atuando, tá? Então, comumente, o que acontece é que o Poder Judiciário vem buscando por situações que possam trazer uma solução para esses conflitos, que muitas vezes esses conflitos também são sistêmicos. O que vem a ser isso? Tá? Então, a gente consegue compreender isso facilmente no direito de família. No direito de família, eu atuava no direito empresarial, e quando as empresas elas não davam bem, né, vinha a bancarrota, a falência ou a recuperação judicial, eu sempre conto isso aqui nas lives, rapidamente vinha também um processo de separação judicial
porque a pessoa ela entrava em uma bancarrota, em um conflito sistêmico. Ela falia a empresa e também falia o casamento. Então, a gente passou também a atuar na área do direito de família. Nosso judiciário, as nossas leis estão ultrapassadas. Sim, mas aí é que está, Júnior, porque o direito sistêmico, juntamente com o juizado especial, né, de pequenas causas, tanto civil quanto criminal, veio trazer essa possibilidade de termos uma justiça restaurativa. E esse era o termo que a gente ia falar com a doutora Fabiana Quezada, de uma justiça restaurativa, que ela está chegando aqui, vai chegar, vai dar tudo certo. Como pode melhorar? Manda um direct aí para ela. Então, o que vem a ser isso, né? Um juiz, então, né, há 12 anos atrás, o doutor Sami Sturcker, ele compreendeu, ele conheceu as constelações familiares com Bert Hellinger, ele compreendeu como era importante trazer esse conhecimento para dentro do Poder Judiciário. Por quê? Porque se as questões que nós estamos ali conversando, se as questões que nós estamos trabalhando, muitas delas têm a sua origem não nessa geração, e sim nas gerações passadas, em função dos valores, em função... Libera o acesso para a Fabiana? Aqui. Ah, tá. Eu achei que fosse a doutora Fabiana. É o que está aí, né? Então, em função... vamos lá, então o direito de família. Tá, falia a empresa, aí rapidamente vinha um problema também familiar. E o que estava por trás disso? Por trás disso estava, o que esse juiz percebeu? Que aquelas ordens sistêmicas... Doutora Fabiana, boa noite! Só pedir para você entrar aí, tá? Aí tá chegando essa convidada, gente. Então, o doutor Sami, ele percebeu que aquelas ordens sistêmicas que foram trazidas por Bert Hellinger também poderiam ser introduzidas para trazer uma visão ressignificada nos conflitos judiciais, porque por trás dos conflitos, da briga de marido e mulher, da briga entre posse e guarda de filhos, ou então nas questões relacionadas ao direito penal, ao direito do trabalho, muitas vezes ali, e comumente, ali tinham memórias dos nossos antepassados de maneira oculta, influenciando naquela lide e naquele conflito. Tá? Então, o Kleber trouxe isso para a gente, que ele passou a chamar de então, a técnica, porque ele entendeu que era uma questão de sistematização dentro do âmbito do Poder Judiciário das posturas que Bert Hellinger trazia para a solução de conflitos. Então, uma vez que já existia um juizado especial, uma vez que já existia, ela não está conseguindo entrar. Tenta de novo, doutora Fabiana. Pede para entrar de novo, que a gente te aceita a sua entrada aqui. Gente, é assim, ao vivo é assim, tá? As coisas, elas vão fluindo, como pode melhorar, como pode ser mais fácil, tá? E principalmente quando a gente vai trabalhar um assunto tão importante, que está trazendo aí um grande significado, uma resposta mesmo, nesses sentimentos mais profundos que movem as pessoas, nas relações que, conforme o Kleber trouxe, nesse momento de pandemia, onde a convivência tem resultado em algumas demandas de violência. Boa noite, doutora Fabiana. Oi, boa noite, tudo bom, Flávia? Oi, Kleber, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom estar aqui com vocês. Que ótimo, muito bom. Estava dizendo que o pessoal, doutora Fabiana, quando a gente olha a grandeza do direito sistêmico, perante as lides judiciais, o tanto que nós já caminhamos, alguém diz assim, nosso Poder Judiciário está falido. Falou, opa, nem tanto. Muito pelo contrário, está sendo restaurado nesse momento, A visão do Poder Judiciário tem trazido, assim, um grande impacto, com as constelações familiares de humanização, de restauração dos conflitos. Muito bem-vinda, doutora Fabiana. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu fico feliz de estar aqui com vocês de novo. E isso que você está falando é muito importante para que as pessoas também entendam que esse trabalho que nós estamos fazendo ainda é um trabalho de formiguinha, ainda é pequeno, mas é isso que vai fazer com que a mudança aconteça realmente,
a gente não está falando de uma mudança apenas no judiciário, mas a gente está falando de uma mudança na sociedade como um todo, né? No conceito, na cultura que a sociedade tem de que o advogado é aquele que vai brigar, né? Que vai lutar pelos seus direitos, que vai fazer tudo por eles, né? E então, assim, a gente está mudando uma cultura, Sim. né? Do judiciário, a cultura dos próprios advogados, aquilo que eles pensam a respeito uns dos outros, né? É interessante que quando eu começo os cursos ou alguma palestra, eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, o que você acredita sobre o advogado? E a gente vê tantas coisas, né? E assim, não são coisas boas. Que advogado mente, né? Que advogado não sei o quê, só quer saber de jeito malandro, né? Exatamente. Que o advogado ele vai tomar as coisas, porque o advogado ele é arrogante, porque o advogado ele é, vamos dizer, ele não pensa nos outros. Assim, coisas assim das mais absurdas que a gente ouve, né? E é interessante que isso parte, às vezes, da boca dos próprios advogados, que ouvem falar, que às vezes trazem do seu próprio sistema algumas falas né, das pessoas que estiveram lá atrás e que passaram por dificuldades, até mesmo com profissionais, e trazem essas falas. É muito interessante. E aí eu digo assim, tá bom, nós somos advogados e nós estamos falando dos advogados. Então isso diz respeito a nós. Nós estamos aí, isso abala o nosso próprio pertencimento. Sim. Então, cabe a nós, profissionais, começarmos, sabe, a mudar também a nossa forma de pensar em relação a gente mesmo. E trazer, né, o que Bert Helling ele primou por isso, né, que é trazer essas leis que regem o comportamento humano para dentro de qualquer sistema. Seja ele lá no Poder Judiciário, seja ele nas empresas, seja ele nas escolas, né? A constelação familiar tem uma atuação muito grande também nas escolas, né? E até mesmo na política, né? Quando a gente fala de soberania dos países, porque essas leis são as leis que regem antes do conflito, elas regem as questões relacionadas às crenças e valores que as pessoas trazem de suas famílias e dos sistemas aos quais elas pertencem. Então, quando a gente traz essas leis para dentro do Poder Judiciário, é justamente nesse sentido. Antes de existir o conflito, é possível, sim, uma mediação, uma pacificação e uma transação, seja ela judicial, seja ela extrajudicial. E aí, o advogado sistêmico, que tem essa visão sistêmica, né, os alunos que estão aqui, todo mundo que gosta de constelação familiar, é entender qual que é a causa primordial dos conflitos. E por que os conflitos existem. E o Bert Helling traz para a gente isso lindamente, né? Que, na verdade, para que haja amor, para que haja paz, para que haja fluidez em qualquer sistema, a gente precisa de trazer uma ordem. E essa ordem não é uma ordem estanque, não é algo que vai te deixar em controle, cheio de projeção e expectativa, e sim é algo que vai deixar as suas relações mais fluidas e mais fáceis de conviver. Né? Em qualquer situação que você estiver dentro da empresa. A gente usa o direito, a gente usa a visão sistêmica dentro de empresas. Né? O Kleber é consultor sistêmico. Gente, deixa eu pegar a palavra aqui um pouquinho. Vai lá. Que primeiramente, é um prazer ter você com a gente, para ver desse apoio. E como eu falei nas chamadas que nós fizemos aqui antes desse evento, e hoje eu vou ser aluno. Então eu trouxe aqui meu caderno, meu lápis. Ele está aqui mediano. Sabe? Porque hoje, aqui está o caderninho, a caneta, porque hoje é uma aula. É um doutorado hoje que vai acontecer. Você da OAB de São Paulo, Flávio da OAB de Minas, e todas duas com o mesmo entendimento. Então, muito obrigado. E, pessoal, pega a caneta e vamos anotar que hoje tem muita coisa que vai valorizar a vida de todos nós aqui. Tá? Eu vou ficar aqui do lado e vou dar a parede aqui para a Flávia aqui um pouquinho por inteiro. Tá bom?
A Marta está dizendo aqui Obrigada, que é Clésia. psicóloga, ela ficou muito feliz de saber que hoje tem outra visão sobre os advogados, né? E, Márcia, quando uma pessoa precisa de um advogado e ela encontra um advogado com a visão sistêmica, trazendo essa harmonia, essa paz nos relacionamentos, o seu processo vai fluir mais fácil. O desgaste emocional que as pessoas têm com uma demanda judicial também, né, ele visa a minimizar. Porque eu vi muitas pessoas, doutora Fabiana, adoecendo ao longo, né, de anos de tramitação de processo judicial. Por quê? As pessoas fazem mesmo a transferência. Elas colocam ali, muitas vezes, o resultado de uma vida, esperando aquele processo desenrolar, aquele processo ter uma tramitação, uma sentença, para que a vida dela caminhe. E o advogado, quando tem essa visão sistêmica, ou, né, quando as pessoas buscam esse conhecimento sistêmico, elas podem trazer aquela linguagem, né, uma conversa não violenta, né, uma visão de mediação, uma visão de poder abrir mão, muitas vezes, né, do que a gente achava que era nosso direito, né, simplesmente para que haja uma solução realmente e trazer essa paz, né, que Beth Helling tanto primou, né, utilizando essa técnica maravilhosa da constelação familiar. Então, Fabiana, pode se apresentar, né? Nós começamos aqui um pouco o bate-papo, falando, né, do juiz que trouxe a visão sistêmica, trouxe as constelações familiares para o direito brasileiro. Né? Isso há mais ou menos 12 anos, né, Fabiana? O quê? Foi introduzido, né, o direito sistêmico aqui no Brasil, né? Conta um pouco da sua experiência, né? Como é que tem sido isso, esse impacto aí das constelações aí nos fóruns de São Paulo? Como é que está a atuação dessa técnica? Sim. Bom, eu comecei a atuar de forma... Na verdade, assim, a gente fala que quem já entra no sistêmico já tinha, né, uma vocação para essa linha, né? Então, eu já tinha dentro de mim esse desejo de querer fazer diferente, né? A advocacia, do jeito que eu via, já não funcionava para mim. Eu sou formada desde 99 e ingressei com a Justiça do Trabalho, a minha experiência, né? E aquilo que eu via, eu não concordava que era só aquilo, né? Aviso prévio, 13º, férias, quer dizer que eu vou só trabalhar com isso. Eu gostava muito de ouvir as pessoas, de ouvir os meus clientes. Eu nem sabia o que era. Mas depois eu fui fazer um curso de autoconhecimento, eu fui buscar para mim, em primeiro lugar, e é isso que eu falo para as pessoas. Primeiro é com a gente, depois é com os outros, em primeiro lugar. E eu comecei pela PNL. E depois eu fui estudando constelação, coaching, outras abordagens, e depois eu vim trazendo para o direito. O SAMI, ele começou com aplicando a constelação no judiciário, né? E lá ele tem uma forma de aplicar, e aí eu falo que, assim, pela experiência que eu tenho dos projetos que já participei, né? Tem uma diferença de como a gente faz no judiciário e como a gente faz na advocacia. Então, as pessoas, às vezes, acreditam que vão fazer um curso e que elas vão trabalhar com projetos no judiciário. E, na verdade, a gente usa as constelações, o pensamento sistêmico em todas as áreas, né? E de todas as formas. Na nossa vida, então, é o tempo todo, né? Então, lá o Sami fazia, ele... convidava as pessoas, né, os projetos que eu participei também eram dessa forma, convidava as pessoas, convidavam as partes para participarem de uma vivência. Né? No nosso caso, nós fazíamos uma mini palestra, nós fazíamos depois uma vivência, a gente não trazia assim, o que era o caso, né? Então, trabalhava com a imparcialidade, como na mediação. Então, e a partir daquela consciência, daquela vivência, as outras pessoas que estavam ali presentes, elas conseguiam perceber e sentir, né, que aquilo estava ressoando nelas. A partir disso, as pessoas iam para uma mediação e aí podiam chegar numa boa solução. E é o que a gente fala, uma boa solução que seja para elas, né, que não seja um juiz decidindo aquilo que é bom para a vida delas, né? Então, no judiciário, dessa forma. E na advocacia, a gente começa trazendo para o advogado a consciência do lugar dele e do papel, a importância que ele tem para uma boa solução, né? Porque o advogado pode tanto intensificar um conflito, quanto ajudar a solucionar.
Depende muito da postura dele e do lugar que ele acredita que está ocupando. Se ele ocupa um lugar e está emaranhado com seus clientes, né? Para quem não sabe o que é emaranhado, se ele tem uma questão muito semelhante com aquilo que o cliente está trazendo, provavelmente ele vai entrar em defesa daquele cliente, vai lutar pelos direitos daquele cliente como se fosse dele. Só que ele acaba esquecendo até mesmo do próprio cliente, porque ele acaba pegando aquilo para ele e querendo fazer justiça naquelas questões. Então, a gente traz essa consciência para o advogado. Dentro da OAB, o nosso trabalho é justamente esse, né, de conscientizar o advogado dessa postura, da importância dele para a solução. E muitas vezes os advogados acabam até mesmo adoecendo, eles compram aquela causa do cliente, defendem aquilo de forma tão feroz que eles mesmos acabam se adoecendo, muitas vezes porque eles estão reverberando com aquela situação que também faz parte do seu próprio sistema. Então, quem conhece as constelações familiares, até mesmo a condição, né, de mediador, também acaba sentindo os efeitos de que, como uma constelação familiar pode pacificar e pode dar ordem, até mesmo na vida do advogado, na vida do juiz e todas as pessoas que estão ali naquela contenda, naquela lide. Então, eu acho que a aplicabilidade, doutora Fabiana, no direito sistêmico, né, do que eu participei, né, minha última audiência na Justiça na área de família, era uma audiência, as moças já adultas, né, as duas moças já universitárias, e elas não conseguiam entender a falência de um pai, e muito doídas, né, com aquilo, achando que o pai estava desmerecendo o amor dele por elas, porque ele não conseguia mais manter a faculdade, manter o padrão de vida que elas tinham. Nós fizemos uma constelação familiar que o juiz sabia que eu era consteladora, suspendeu a audiência e pediu que fizesse uma constelação. E, para minha surpresa, quando eu vi essas moças, essas meninas, vendo pelo lado do pai, o que o Bert Hellinger chama de empatia, se colocando no lugar do pai e percebendo, né, como ele se sentia perante aquilo, que a dor não era só delas, que a dor também era dele. E voltamos para a audiência depois, né, foi remarcada a audiência, e elas conseguiram trazer essa ordem, porque ali tem amor do pai pelos filhos, das filhas pelo pai, mas que no conflito judicial, isso fica às vezes tão doído, tão desgastado, que as pessoas não conseguem realmente ver a real dificuldade financeira que o pai está vivenciando. E a constelação, ela visa isso. Quando a gente usa as constelações para auxiliar em qualquer tipo de conflito, é para que o outro possa se colocar empaticamente no lugar daquele, né, o qual nós chamamos de vítima e algoz, e possa compreender que, na verdade, não tem polaridade, não tem certo nem errado. Tem a posição de um e tem a posição do outro, e tem aquilo que a gente chama de solução pacífica. Isso realmente é muito bonito, isso realmente é, conforme, né, despeito que estão dizendo aqui, né, isso é uma forma, sim, de evoluirmos enquanto pessoas, enquanto humanidade, e até mesmo refletindo, né, no Poder Judiciário que precisava realmente dessa reforma, né, de ser restaurado, trazendo essa humanização, né, nas relações. E quando a gente está falando disso, assim, não só, a gente não está falando só do juiz, não está falando só do advogado, mas é uma consciência assim, geral. A gente vê aí promotores, né, e eu digo, até mesmo dos funcionários que trabalham no fórum, né, o que eles recebem ali. Eu entrava aqui, até fazer um comentário agora que me veio, quando eu entrava no fórum ali no João Mendes, e, né, até hoje, porque ele ainda conserva muito, né, daquilo que era anterior, você vê aquelas prateleiras cheias com processos muito antigos, rasgados, e até mesmo as pessoas que trabalham nos balcões, com aquela fisionomia assim, pesada, cansada, estressada muitas vezes. Você fala, puxa, não tem tanta coisa que a gente pode fazer, porque não se trata só da gente, mas dessas pessoas que estão ali também tomarem consciência da importância do papel delas, até mesmo no atendimento ali, com os clientes, com as partes que chegam ali para saber do seu processo, sabe? Com todas aquelas dores. Eles não têm, as pessoas que estão ali muitas vezes não têm essa consciência. Então a gente tem um trabalho muito grande ainda para fazer,
né? E é tão bonito quando a gente vê que isso está acontecendo. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no Fórum de Santo Amaro, que era onde a gente tinha, onde tem o projeto Paz para Todos, com a doutora Cláudia. Eu fiquei 2 anos nesse projeto. E nós fizemos um trabalho com os funcionários do Fórum. E foi muito legal, sabe? Poder ver como eles se sentiam. E aquelas pessoas, né? Aquela senhora que às vezes era mais julgada, que estava ali mais tempo dentro do fórum, as pessoas diziam que ela era, sabe? Ah, ela está sempre de cara fechada, né? Porque ela... né, e falavam muitas coisas. E foi tão legal que, simplesmente usando uma dinâmica de colocar todos em ordem, primeiro em ordem de nascimento, depois a gente colocou em ordem de quem chegou primeiro ali no fórum, ordem de quem passou no concurso, fizemos várias, sabe, formatos ali, eles puderam entender o lugar. E só isso já fez com que eles tivessem uma consciência diferente. Essa pessoa que era considerada aquela que, vamos dizer, aquela a excluída, né? Porque é aquele que eles têm a oportunidade de falar, né? Daquela pessoa. Então, aquela que era considerada excluída, eles diziam assim, nossa, você não sabe como ela mudou. E realmente, quando eu chegava no dia das vivências, eu chegava na porta do fórum, e ela que recebia as pessoas, ela chegava, me abraçava, né, e falava, tudo bem, né, eu falava, pode subir, pode deixar eu subir, né, porque a gente entrava antes de abrir as portas para o público, né. Então, a gente vê que, às vezes, falta esse olhar também para as pessoas que estão ali dentro, lidando com todos esses conflitos, né, isso é muito maior do que a gente imagina. Porque muitos aqui são alunos, doutora Fabiana, mas outros não estão chegando agora. Então, só para esclarecer um pouco, Bert Hellinger, gente, ele primou por trazer essa ordem das relações humanas, né, que nós chamamos de ordens sistêmicas, que é a ordem da hierarquia, a ordem do pertencimento e a ordem do equilíbrio. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente visa trazer esse ordenamento, podemos dizer assim, antes, para que aquele emaranhado possa ser solucionado. E o que a Fabiana está trazendo aqui é muito interessante, é o seguinte, que muitas vezes as pessoas chegam no fórum e acham assim, meu processo está parado, não anda, né, então, sei lá, né, as pessoas não trabalham direito, exatamente isso, é como a gente olha para a mãe, como a gente olha para o pai. A gente não tem que olhar as imperfeições, a gente tem que olhar que ali estão pessoas humanas, que também têm problemas, que também têm conflitos, que muitas vezes deixaram o filho doente em casa para ir trabalhar, para mexer com pilhas e pilhas de processo, que é um trabalho infindável. E quando a gente traz esse olhar, né, de que todos nós precisamos ter esse entendimento, né, e essa ordem mesmo, para que você seja melhor atendida, para que o servidor público possa ter a sua saúde restabelecida, o juiz, né, os promotores e todo mundo trabalha dentro da justiça, né, que a gente chama de justiça restaurativa, né, trazer esse olhar mesmo, né, de equilíbrio dentro das relações. E às vezes o simples fato, né, de mudar, né, dizer, olha, essa pessoa aqui está mais tempo aqui dentro. Né? Então, ela tem sim precedência sobre os demais, porque ela passou no concurso antes. Ou então ela tem um conhecimento maior do que foi 20 anos aqui dentro do fórum, né, de trabalho dentro do fórum. E como isso faz as relações fluírem, né, Fabiana? Como isso traz realmente um apaziguamento, né, dentro das relações. E todo mundo vai bem, todo mundo, a partir disso, né, quando a gente traz essa visão sistêmica, essa conversa não violenta, esse entendimento, essa pacificação, todo mundo sai ganhando com isso. Né? As partes, o processo vai fluir melhor, né? A gente sai também daquele lugar de que fora é lugar de conflito, né? Fora é lugar de, sei lá, de desgaste, fora é lugar de, né, de trazer aquele mal-estar, e traz sim, né, essa figura do advogado mediador, essa figura do juiz, que vai olhar, né, para essas partes também, se colocando no lugar de cada um. Né? Você falou uma expressão muito importante, né? Quando a gente pensa numa mediação, ali as partes tentando, né, uma transação com base no entendimento que elas têm sobre o conflito. Então, o autor acha que tem razão, o réu acha que tem razão. E quando a gente pode ter alguém, né, como um constelador, um mediador, ajudando as partes, e uma colocação trazida no momento pontual
para auxiliar, né? Sem aquelas projeções de ego, de orgulho e vaidade, que comumente a gente via, né? Do direito sistêmico, mas sim com o olhar, gente, de humanização mesmo, de falar assim, olha, às vezes essa pessoa, se ela olhar para essa causa de uma maneira diferente, ela pode ter um resultado mais eficaz para ela mesma. E uma vez a gente conversando também aqui numa live, a gente podia falar um pouco agora sobre o direito de sucessão, né, que você trouxe bem, a gente conversou sobre isso, né, que muitas pessoas, às vezes, elas passam uma vida inteira esperando uma herança, ou esperando o resultado de um processo judicial, ou esperando uma separação judicial para começar a vida dela, e como isso pode, muitas vezes, trazer um resultado que não vai trazer benefícios para a pessoa, né? Então, o direito sistêmico tem uma visão sobre isso, né? O que é essa herança de pessoas vivas, né? O que significa, né? Como que a gente pode trazer um ressignificado, né, para aquelas pessoas que muitas vezes brigam por causa de herança e os pais estão vivos ainda, então elas passam a vida esperando aí, né, receber uma dádiva, a Beth Hand chama de dádiva, né? Como é que fica isso, doutor Gilberto, na sua visão, dentro aí da lei do equilíbrio, né? Dentro da ordem que a gente precisa de trazer? O som está um pouquinho ruim, Flávia, mas assim, eu vou... Você falou bastante da questão da hierarquia e da ordem. Bert Hellinger traz que aquilo que, quando não existe ordem, o amor não pode fluir. E o que a gente percebe é justamente isso, que as coisas estão fora de ordem, as pessoas estão fora do seu lugar. E isso impede realmente o fluxo da vida. Para quem não conhece da constelação, a gente fala assim, né? Aqui, né, tem os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, ancestralidade como um todo. E imagina o seguinte, se eu estou no lugar dos meus pais querendo ocupar o lugar deles, não tem como o amor fluir de lá para mim e passar por mim e seguir adiante. Porque eu estou emaranhada, eu estou ali, então é como se o fluxo do amor parasse ali naquele lugar. E para que isso aconteça, a gente precisa realmente entender, né, qual que é o nosso posicionamento. E quando a gente fala de inventário, de sucessão, a gente vê muito isso. Né? As pessoas elas ficam esperando receber a herança ou um processo, ficam esperando aquele processo sair, e a vida delas não anda. E às vezes elas dizem assim, o processo é que não anda. Não é que o processo não anda, é que elas internamente, inconscientemente, elas não querem que aquele processo acabe, porque aquele processo é o único vínculo que elas têm realmente com aquele fato, com aquilo que aconteceu. Elas ficam vinculadas na dor. Então, e às vezes o próprio advogado também fica vinculado nisso, no processo pela dor, né? E é engraçado, até uma amiga estava falando que tinha um processo que demorou 10 anos, né, um divórcio, porque tinha bens e tudo mais, e agora que ela conseguiu resolver, quer dizer, eles conseguiram resolver. E a parte, né, que era a ex-esposa, virou e falou assim, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Porque o foco da vida dela era aquele processo. Era o processo. E enquanto ela podia estar naquele processo, ela conseguia manter o vínculo com aquela pessoa. Né? Então, não era o dinheiro realmente que fazia o sentido para ela. Porque ela ia receber um bom valor em relação àquilo que... Né, da partilha de bens que existia ainda. E para ela não fazia sentido. Então, o que a gente trabalha dentro do direito sistêmico é trazer essa consciência para os nossos clientes, desses emaranhados, e mostrar que se a gente continua olhando para um processo, na verdade a gente continua olhando para trás, para o passado, né, para aquilo que nem existe mais. E a vida é para frente. Às vezes eu digo assim que o melhor presente que as pessoas recebem, lógico, a gente fala que todos querem ter uma sentença procedente, mas não é bem assim. Eu digo que o melhor presente às vezes é a improcedência. Porque é como aquela vaquinha que foi para o brejo.
Para quem não entende, a improcedência é quando o juiz julga a causa, né, não favorável à pessoa, tá? Em processo. Isso, Então, ele perde isso. a ação, tá? Então, imagina o seguinte, quando o juiz diz assim, né, nesse caso, né, diz que não tem, né, que a pessoa, vamos dizer, não tem direitos no termo mais simples, né, não vai receber, ou às vezes é o melhor presente, porque a partir dali é que a pessoa vai começar a olhar para a sua própria vida. Ela que vai buscar o seu próprio trabalho, o seu próprio sustento, né, aquilo que é a própria dignidade. E às vezes aquele processo está impedindo isso. Pode parecer um pouco louco, né, as pessoas ouvirem isso, né? É aquela história, né, Fabiana? Certa feita, né? A pessoa ficou esperando o crescimento financeiro dela numa herança. E aí o pai veio a perder tudo, o pai faliu, né? E ele compreendeu, ele assim, entendi, que a única verdadeira herança que recebemos da família é a força e a gratidão. O resto eu preciso fazer por mim mesmo. Gente, não existe herança de pessoa viva. Se os pais estão vivos, não existe de achar que você vai fazer sua vida financeira depois que os pais falecerem. Ou você vai ficar depositando a sua vida, a sua saúde, no resultado de um processo. Exatamente isso. Porque você vai estar, energeticamente, vai estar vinculado àquilo e você vai estar deixando de olhar para a força, né, daqueles ancestrais que teceram caminhos para que você estivesse até ali. E toda a força de gratidão pela vida que você tem. Então, muitas vezes... Pode falar? Ai, desculpa. Teve uma pessoa que me procurou e, na verdade, assim, era até uma conhecida e ela veio dizer assim, o que eu faço? Porque o meu pai agora está gastando todo o dinheiro e está torrando o dinheiro da família. Agora, depois minha mãe morreu, agora ele está com uma outra pessoa e ele está usando dinheiro e está gastando. E eu virei para ela e falei assim, ela falou assim, não tem como eu interditar o meu pai, impedir que ele faça isso? Aí eu... Não, pra gente ver como às vezes a gente tá tão fora do lugar que nem percebe o que tá falando. E eu falei assim, mas de quem é esse dinheiro? Quem trabalhou para isso? Foi ele. Ah, não, mas ele tem que deixar uma parte disso? Quem disse? É aquela expressão, né, gente, que Bert Helling traz. Tomar a vida que veio do pai e da mãe é tomar a vida que você tem. O resto é você que tem que fazer, né? Ou então, naquelas relações também, Fabiana, entre marido e mulher, que inicia como a violência doméstica, muitas vezes, que é hoje, né, é a grande ênfase que a gente tem hoje, né, na convivência a dois, e aumentou muito a contingência de crimes de violência doméstica. É compreender que por trás daquilo, muitas vezes, está um desequilíbrio. Por isso, ali, às vezes, a esposa ama o marido ama a esposa, e por uma contingência, muitas vezes, ali de questões ocultas, sistêmicas, elas vêm a ter um conflito, e muitas vezes que leva a uma separação, ou que leva à dissolução, né, de uma família, de um casamento, porque não tinha esse olhar, né, de entender que, na verdade, nós sim somos o resultado de crenças e o resultado de escolhas dos nossos antepassados, e que o direito sistêmico e as constelações visam trazer isso para a gente de uma maneira muito significativa para restaurar vidas, restaurar patrimônios, restaurar sua visão perante qualquer situação que esteja tirando realmente o seu equilíbrio, né? E principalmente nas demandas judiciais que as pessoas colocam ali, a força de vida delas e deixam de olhar realmente para onde elas deveriam olhar, né? Sim, e é importante entender que, por exemplo, quando falamos da violência doméstica e de qualquer assunto, né, relacionado à constelação que a gente traz, existem muitos contextos para serem vistos, né? Então, às vezes, aquela pessoa que também agride também foi agredida e também se torna um agressor. Às vezes, ela já carrega do sistema de origem muitas agressões. Por quantas guerras, às vezes, aquelas famílias passaram, e aí elas trazem isso no seu contexto familiar. A cultura também da época de uma sociedade que vai passando de geração em geração e vai se repetindo. Aquilo que também é da outra parte, porque a gente diz, nessas relações existe aí
né? Aquilo que é, para toda vítima existe um agressor, então aqueles que são as vítimas também são atraídos muitas vezes para esses relacionamentos, e mesmo quando se desvinculam disso, vão parar em outros relacionamentos da mesma forma, também com agressividade, né? Com outros. Então, assim, a gente traz uma consciência para aquela parte de que se ela não muda também os padrões de comportamento, de crenças, ela também vai continuar repetindo, vai continuar a atrair para si os mesmos relacionamentos. É importante também trazer aquilo que é a autonomia de cada um, né? Porque existe aquilo que é a parte sistêmica, que a gente vem trazendo, mas existe aquilo que é nosso próprio, da nossa experiência de vida, daquilo que a gente passou na infância, e nós que estamos aqui na vida precisamos também tomar decisões, né? Também tomar a nossa força, né? essa autonomia. E a constelação ajuda nesse processo de compreensão. A gente fala assim, também não se trata de um milagre, né? Sim. Flávia, porque às vezes a gente está falando aqui, as pessoas, nossa, Fabi, é tão bonito isso que você fala, né? É tão legal, a gente... Sim, realmente é bonito, traz paz, ajuda muitas pessoas, mas a gente tem que entender que também parte de cada um de nós aquilo que é a mudança. Existe um campo, né, informacional, aquilo que a gente fala que reverbera através dos movimentos, mas existem passos que somos nós que vamos dar para essa mudança, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, deixa eu ver o nome dela, acho que é Márcia, dizendo que o marido é o provedor da casa e que quando ele vai falar, o marido, quando vai falar de dinheiro, de patrimônio, ele fala que os bens, vê se eu entendi a pergunta, tá? Que os bens pertencem ao casal e que ela sente muito desconforto em relação a isso. Márcia, vê se eu entendi. Você está dizendo que você não sabe receber, né? Que o marido é o provedor, ele diz que os bens pertencem a vocês dois, que se for casado em regime de comunhão parcial, pertence mesmo, né? O que vocês construíram depois do casamento pertence aos dois e que você se sente confortável em relação a isso? É essa a dúvida? O que está me parecendo aqui, o que você acha, Fabiana? Que também tem causas ocultas sistêmicas aí, né? Às vezes as mulheres da sua família não sabem receber e aí você quer repetir um padrão de não merecimento, né? Pode ser, tem muitas possibilidades, mas vamos pensar o seguinte, às vezes ele veio de uma família em que os homens eram realmente os provedores. Se a gente for olhar historicamente, né, antes as mulheres ficavam em casa e cuidavam da família, cuidavam das crianças, né, dos filhos, né, e os homens é que saíam. Isso, vamos lá para a época das cavernas, não era assim? Sim. Os homens saíam para caçar, né? E ainda tem isso, algo inconsciente que a gente carrega. No seu caso, né, às vezes, pode ser que você se sinta mal porque você sente que você não está fazendo algo para que esse dinheiro venha, né? Mas se você pensar do ponto de vista que você também, com o trabalho que você faz em casa, cuidando da casa, cuidando do marido, isso também é um trabalho, é algo importante porque contribui para o crescimento dele e para que ele possa ser esse provedor. Então, assim, vocês se colocam em igualdade. Tem muitos contextos, né, Flávia? Então, assim, é preciso entender como você se sente, da onde vem isso, né? Qual é a emoção que você tem quando você tem essa fala com a gente, né? E talvez... Pode falar. Só interromper você só um pouquinho, que nós vamos ter agora uns 10 minutos, né? E essa live é muito rica. Eu acho que se cair, a gente pode voltar uns minutinhos, né, Fabiana? Você tá com algum... Como é que você tá? Você tá com algum... Não, tô tranquila. Voltar em uns 5, 10 minutinhos, só pra gente... Então, né? Pessoal, esse assunto aqui, se for deixar, vai longe. Então, se cair, volta... Vocês voltam, gente? Vamos voltar. Olha, pra quem tá dizendo aí que o YouTube tá baixo, tá com instabilidade, essa live depois, ela vai ser editada e encaminhada para o YouTube, todo mundo vai ter chance de escutá-la depois, de assistir-la depois, e da Maratona da Constelação, depois a gente verifica a questão de inscrição, tá? Isso, manda um aviãozinho aí para todo mundo aí, para os seus amigos, que essa live print tá aqui da tela, né? Põe lá, posta lá que você tá aí de olho, anota o que tá realmente fazendo sentido para você, e eu vou trazer só uma
eu vou complementar a questão de homem e mulher, Fabiana, que assim, que do ponto de vista, né, da visão sistêmica, nessa relação, Márcio, homem e mulher, a gente precisa de ter equilíbrio. Pai e mãe tem hierarquia. A gente toma a vida do pai, né, e a gente recebe a vida, não precisa exigir mais nada que já deu a vida, e tem hierarquia. Né? O pai não espera nada do filho, né? A mãe não espera nada do filho. Ele dá a vida, né, para o filho tomar essa vida e honrá-lo com a sua felicidade, com a sua grandeza. Relação entre homem e mulher, Bert Hellick fala que é uma relação de equilíbrio. É exatamente o que a Fabiana disse. Se você está dando a paz para esse marido trabalhar e para ele ser o provedor da casa, está em equilíbrio essa relação. É o que está dizendo aqui, inclusive, em relação à herança, inclusive em relação a qualquer coisa que a gente recebe. Quando a gente recebe e efetivamente a gente tem gratidão pelo que o outro está oferecendo para nós, essa nossa gratidão por si só já traz um equilíbrio nas relações. O que não pode existir entre sócios, né? Ou então até mesmo a relação que necessita desse equilíbrio, é um dar mais e o outro dar menos. Aí inicia os conflitos, aí gera os conflitos. Né? A gente fala assim, que inclusive para que um relacionamento dê certo, é importante que um dá um pouquinho, aí gera um pouquinho de desequilíbrio. Daqui a pouco o outro vem e faz mais um pouquinho. E aí é como se a gente alimentasse o tempo todo, né, esse dar e receber. Sim. E nessas relações. Então, por exemplo, ela disse aqui, vivemos bem. Então, se para você isso também não é um problema, né, se você se sente bem com isso, e você começa a tomar consciência de que aquilo que você faz está dentro do equilíbrio, porque ele faz essa parte, mas e todas as outras partes que você faz também? Uhum. Não significa você retribuir na mesma moeda, com a mesma coisa, com coisas diferentes. Uhum. Né? E também não significa que é o mesmo preço. Eu te dou 100, você dá 100. Não, é aquilo que é bom e que é equilíbrio para os dois. Sim. E vamos falar um pouquinho agora, Fabiana, nós temos mais uns minutinhos, também de uma atuação muito significativa do direito sistêmico, que é no direito penitenciário, no direito penal, né? Que a visão das constelações familiares tem trazido também, multiplicando essas práticas, proporcionando aos presos uma oportunidade de compreender essas dinâmicas ocultas por trás do padrão do pseudo-criminoso, fazendo ele enxergar, né, aonde está o amor, que de alguma forma ela está em desordem, né, numa dinâmica oculta, e que faz repetir muitas vezes comportamentos antissociais que já eram introduzidos por gerações passadas, pelos seus ancestrais. Então, trazer isso para uma pessoa que está no cumprimento de uma pena, fazer entender a história da família dele perante essas práticas antissociais. Isso, gente, é uma libertação tremenda, que muitas vezes as pessoas cometem crime sem nem mesmo saber por que estão fazendo isso, simplesmente para atender uma demanda de uma dinâmica oculta dos antepassados, dos ancestrais, que também tinham esses valores incutidos no seu sistema familiar. Gente, isso é uma libertação tremenda, né? Quem tiver a oportunidade de poder levar essa humanização para dentro do direito penal, nas penitenciárias, olha, nós vamos ter um mundo melhor, né, Fabiana? Sim, com certeza, com certeza. Tem muito a agregar, porque, na verdade, não se trata de... A gente fala que o julgamento daquela pessoa, mas não é... Eu gosto muito do que o Elkio fala, né? O Elkio é um promotor de justiça e ele trabalha, o pioneiro nesse trabalho com a visão sistêmica no Ministério Público. E ele fala isso, não estamos aqui para julgar você, estamos aqui para julgar os seus comportamentos. Só isso já faz com que aquela pessoa entenda, né? Nós estamos aqui para olhar para as decisões que você tomou. Sim. Né? Pode falar. Pode falar. Não, pode complementar. Não, então, os advogados falando juntos, isso aqui é um papo para metro de dias, assim, né? Por isso que eu saí lá no começo. Porque o meu olhar sistêmico também iniciou, né? Eu com 20 e poucos anos de idade, eu trabalhava no escritório, ainda era estagiário, não tinha me formado, e um cliente faliu, e eu precisei ajudar, né, o titular do escritório com o processo de falência dele, né? E era um abrigo para criança em situação de risco social.
E ali iniciei meu lar sistêmico, porque a gente precisou estruturar, né, fazer toda uma formalização daquele abrigo, junto ao Juizado de Infância e Juventude, junto ao Ministério Público. E naquele momento, né, que eu fui vendo como as crianças, elas eram uma repetição da prática dos pais, e quando a gente, né, quando a gente olhava para aquelas crianças, muitas vezes já marginalizadas aí com 10, 12 anos de idade, com crimes e infrações penais, falar, olha, é exatamente isso, às vezes essa história pertence à sua família, mas você não precisa continuar com esse padrão de comportamento, você pode ressignificar isso e honrar o seu pai de uma outra maneira. Né? Trazer, assim, né, uma aceitação para essas que são vítimas, né, da dor, né? Vítima da dor de uma repetição de padrão de comportamento, gente. E se a sociedade pudesse ter esse olhar, que muitas vezes a reincidência, ela poderia diminuir com essa compreensão, que exatamente nós não estamos julgando a pessoa, e sim os atos que elas estão cometendo, que comumente fazem parte de uma dinâmica oculta que elas nem imaginam que estão praticando, simplesmente para ser fiéis e leais ao seu sistema familiar. Isso é muito engrandecedor, né? Isso é muito significativo. Deixa eu até responder uma pergunta aqui. Sim. A Fátima está falando assim, ó, que eu falei a respeito do inventário, e ela assim, pode acontecer de uma pessoa ficar presa na venda de um determinado imóvel de herança, e aí eu vou falar porque eu já atendi alguns casos de venda de imóveis, né? E foi interessante que tinha uma pessoa que ela tinha 4 anos, que ela já tinha, na verdade, se separado e tinha aquele imóvel, e ela passando dificuldade, um imóvel que valia um bom valor, e ela não conseguia vender, nem alugar, nem nada. E depois que ela fez uma constelação, a gente fala, não é milagre, tá, gente? Não é, mas é uma outra forma de consciência, né? Um mês depois ela vendeu esse imóvel. Já vi casos também, Fátima, justamente a pessoa fica presa assim no imóvel, porque aquele imóvel tem uma representação emocional, né, para aquela pessoa, para aquelas famílias. Então, é onde ela lembra do casamento, é onde ela lembra dos pais, né, onde às vezes tinha toda uma esperança, uma expectativa de uma família. Então, fica vinculado e não consegue vender. Acontece muito isso. Então, a constelação ajuda muito a liberar esses emaranhados. E aí, trazendo outro assunto também muito importante, quando a gente fala, muitas vezes, de guarda de filhos, de separação judicial e a tal da alienação parental. A alienação parental é quando o pai ou a mãe trazem situações para os filhos em relação ao outro, né, genitor, que podem trazer algum tipo de distanciamento dos filhos em relação àquilo. Ou às vezes com críticas, ou às vezes com posições, né, que muitas vezes não eram de se esperar dos pais, né? Na verdade, o que está por trás disso, quando o pai ou a mãe, né, eles usam os filhos, né, para esse conflito mútuo entre eles, é realmente um amor, né, que não foi bem resolvido. Então, essa falta da visão sistêmica que por trás disso, antes de existir, né, aquela família, aquela constituição, poderia ter existido a ordem, né, do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, para que aquela família pudesse ter tido aí, né, uma visão saudável, né, perante uma vida familiar e, né, se realmente decidir separar, que seja uma separação, né, de uma maneira muito mais suassória, muito mais consensual, que não leve essa violência mesmo para as crianças, né, ou então até mesmo para a vida dos dois, né, que comumente, né, Fabiana, o que acontece nos casos de separação litigiosa, com briga dos filhos, é que fica todo mundo preso ali, né, naquele processo. Sim. A vida de ninguém vai para frente, ninguém consegue, né, trazer, né? E no caso, desculpa, no caso da alienação parental, a gente tem que também, muitos pais também foram alienados, né? Muitos também tiveram pais separados, e a gente vê muitos processos de exclusão. E a forma de você, com alienação parental, você também está excluindo uma parte, que às vezes é uma parte excluída também do seu próprio sistema. Né? E as pessoas não têm consciência disso. Quando elas vêm para um atendimento, que a gente fala, como foi a sua família de origem? Às vezes
perguntas assim muito simples. Como é que foi na sua família? Você passou por alguma situação semelhante? Você, né, os seus pais se divorciaram? E como foi a separação deles? E a gente percebe que muitas vezes tem uma repetição de padrão. Muitas vezes aquele que está sendo excluído também faz parte daquele lá atrás que foi excluído, ou o pai ou a mãe. Né? Então, o direito sistêmico ele faz esse processo de inclusão. Sim. E Fabiana, eu e Cleber, a gente tem uma experiência aí de quase 1.400 constelações. A gente constela todo dia, toda hora, a gente ama constelação. E o que mais nos impressiona é o tal da sincronicidade de data. Gente, tem família que costuma repetir até a mesma data de separação judicial que os pais tiveram. Tipo, o pai e a mãe separaram com 50 anos. Né? Os filhos vão chegando a 50 anos de idade, eles arrumam um jeito, né, de se boicotar e também virem a se separar. Como a tal da lealdade, a nosso tema familiar, influenciam de uma forma contundente nas nossas vidas. E o interessante é quando a gente traz isso essa visão para o direito, né, para o Poder Judiciário, isso não está atrelado a misticismo, gente. Isso é comprovação científica. A constelação familiar, ela tem sim comprovação científica, né, do próprio Rupert Sheldrake, né, que estudou isso, né, na biologia e comprovou que as pessoas têm um comportamento separadamente e um comportamento vivendo dentro de um sistema. Muitas vezes a gente traz valores, a gente repete valores que não são nossos. E isso reflete na sua relação de casamento, na sua relação com o dinheiro, e aí vem a história do dinheiro, da família, né? A gente repete. Né? Às vezes fale no mesmo ano que o pai também faliu uma empresa. Né? Ou então uma doença, né? Às vezes tem a predisposição orgânica com o adoecimento. Eu mesmo vou dar um depoimento. Meu pai, ele teve o primeiro infarto dele aos 51 anos de idade. Meu pai já é falecido. Eu tive um problema dentário que quase morri o ano passado com 53 anos de idade. A gente costuma seguir, tudo inconsciente, a nossa repetição. Sim. Eu conheci uma pessoa que eu fui fazer uma palestra e uma pessoa chegou para mim e falou assim: Fabiana, eu estou morrendo de medo porque eu vou fazer 50 anos e as mulheres da minha família, elas morrem do coração. A minha mãe morreu do coração com 50, minha tia morreu do coração, não sei quem morreu do coração com 50 anos e eu estou com medo de morrer. E foi interessante a gente trabalhar esse processo, sabe? Porque olha como isso é forte, fica no inconsciente, fica marcado e a própria pessoa atrai aquilo que a gente chama, né, daquele destino para ela. E a gente, nesse processo da constelação, consegue trazer, né, essa informação e para ela entender que ela não precisa repetir isso. Sim. E a constelação, né, a visão sistêmica, né, Fabiana, ela pode ser utilizada em qualquer seara do direito, até mesmo no direito do trabalho, né? Você que atua no direito do trabalho, tem uma visão também muito tênue da gente compreender que muitas vezes uma família que teve problema, que teve uma vivência de escravidão, né? A minha teve isso, meu avô, meu bisavô, eu acho, ele teve fazenda e lá ele tinha a mão de obra, né, não escrava, mas tinha uma mão de obra que não era remunerada como deveria ser hoje. Muitas vezes a pessoa posteriormente pode vir a ter problemas trabalhistas, né? Um neto ou bisneto, que o que é calado numa geração, a segunda ou a terceira traz isso gravada no corpo. Pode sim ter muitos problemas trabalhistas para honrar aquele avô lá atrás, que muitas vezes não olhou os direitos, né, na época de escravidão. Então, assim, como nós estamos atrelados, né, essas memórias, né, e trazer isso para o Poder Judiciário traz muita libertação, né, Fabiana? Traz, assim, uma forma, né, de olhar para tudo isso, né, de uma maneira muito mais apaziguadora, para que a gente possa trazer uma contribuição para qualquer tipo de relação no Poder Judiciário, nas empresas, nas escolas, né, em qualquer lugar onde tenha convivência, né, onde haja sistema, nós podemos sim trazer uma visão muito mais apaziguadora, né, de muito mais paz, harmonia, né, e com resultado significativo para todos, né? Pode falar de societário, advogado em direito societário, ok, para que haja, né, um bom empreendimento, né, o lançamento de um produto, qualquer coisa, tem que ter ordem, gente. Aquele funcionário, né, que chegou lá, graduado em Harvard,
deve olhar para o seu faxineiro, se ele está ali há 20 anos antes de você, ele tem a precedência sobre você. Não importa a sua graduação. Aqui não estamos falando de graduação, não estamos falando de cor da pele, de gênero, nada. Nós estamos falando de ordem, né? De hierarquia. Quem chegou primeiro, né? Quem tem a alma da empresa, né? Quem tem o conhecimento dos valores daquela empresa, né? E por aí vai, né, Fabiana? São Sim, muitos nossa, assuntos interessantes, né? são, é verdade. Bom, então, Fabiana, traz para a gente umas considerações finais, né? Assim, na sua visão do direito sistêmico, né? O que você acha que isso tem representado, né? Você também tem curso, né, Fabiana? Tenho. De A formações, gente, né? E eu acho que a gente poder levar esse entendimento para as pessoas, porque eu acho que a gente é a profissão do futuro, né? Quem realmente tem uma visão da grandeza que é uma posição sistêmica, ela pode atuar em qualquer lugar e ela pode ser uma grande contribuição. Porque nós estamos falando sim, de vida, de solucionar conflitos, de minimizar conflitos. Gente, isso é vida, né? Isso é trazer realmente uma nova era, né? Uma outra perspectiva de humanização, né? De crescimento e principalmente de relações humanas muito mais eficazes, muito mais harmonizadas e que para que todo mundo possa ter um resultado efetivo em relação a isso, né? Então acho que esse sim, entendimento, esse conhecimento, ele é um conhecimento divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Né? Primeiro a gente cura as sim, nossas memórias, que todo mundo tem memória para curar, né? Eu mesmo sim. E depois, disso, eu vim para as constelações em função de conflito familiar, que eu precisava compreender como advogada, né? Eu também já tinha essa visão de mediadora, né? De apaziguadora, mas eu precisava resolver conflitos comigo, com a minha família, e foi uma grande contribuição na minha vida, né? E hoje a gente sim. consegue realmente perceber, quem tem esse divisor de águas percebe a grandeza desse movimento, né? De realmente reverenciar todos aqueles que vieram antes de nós. Isso traz realmente uma perspectiva de um mundo melhor, né? Faça as considerações Com para a gente, certeza, Fabiana. com certeza. Eu quero agradecer o convite de vocês, agradecer a todos que estavam aqui assistindo, que contribuíram com as suas colocações. Para mim, eu falo assim, é um trabalho que eu amo muito, muito mesmo, né? O direito sistêmico, eu falo que ele chegou na minha vida e transformou, e é algo que eu levo para as pessoas, para os meus alunos, até tem algumas pessoas aqui assistindo também, então eu levo para os meus alunos esse amor e digo também que é um acolhimento, né? A gente, algo para a nossa alma. E a gente tem o curso de formação em pensamento sistêmico e constelações no direito, começa agora em outubro, e tem um curso de atuação sistêmica no direito de família. Então a gente traz vários temas, né, do direito de família, alienação, guarda, adoção, né, todos os temas a gente traz num curso trazendo abordagem sistêmica. É algo assim também. Eu sou suspeita para falar, né, gente? Né? Mas eu amo muito esse trabalho. E que é muito importante Então, ver, gente, é o seguinte, que a gente não atua com o direito sistêmico só no Poder Judiciário, a gente atua em não, qualquer local. Aonde houver pessoas, nós podemos sim aplicar, como essa forma de tirar essa polarização de certo e errado, vítima e algoz, né, e trazer uma visão realmente empática da relação do chefe, da relação do subordinado, da relação do aluno, da relação do professor, em qualquer lugar. Nós aplicamos direito sim. sistêmico. Então, se você Nós estamos falando de relacionamento, né? se você não é advogado, você tem interesse nessa prática, né? Eu e o Cléber também temos uma formação de constelação para a pessoa que quer esse curso para a vida, para fazer como nós, um divisor de águas e ver uma perspectiva de uma pacificação das relações sociais e da polarização da culpa e da inocência. Né? Aqui não tem culpa, não tem algoz, aqui somos todos, podemos dizer, vítimas de vítimas, né? De gerações e gerações que passaram, e trazendo uma consciência, nós podemos sim trazer muito mais possibilidades, grandeza, pacificação, amor para todos, né? E é uma forma de humanizar, né? Qualquer sistema que você estiver inserido, né? Verdade. E assim, Eu deixei aí meus contatos, o pessoal pediu aí, Fabiana.Quezada, ou SB Direito Sistêmico, que é a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. Então, gratidão, Cleber, gratidão pelo convite. Gostaram das duas
É uma aula essas duas. As duas tagarelas. Eu queria agradecer a vocês duas pela aula que teve aqui hoje à noite, né? Foi um conteúdo enriquecedor que é difícil da gente ter isso assim, né? Com tanta facilidade hoje que tem nas lives, né? Então, muito obrigado a vocês duas. E pessoal, bora lá, né? Deixa aí, né? Uma Alguém frase. falou se a live seria gravada? Sim, né? essa live vai ficar aqui no IGTV, né? A Fabiana pode ter acesso, quem dos alunos da Fabiana pode ter acesso, tá? E vai estar também lá no nosso canal do YouTube para que a gente possa rever. E depois a Fabiana vai voltar aqui muitas vezes, ela vai estar conosco também. Com certeza. Então, né, nós vamos trazer essa ótica da justiça restaurativa, né, diferente da tradicional, que é levar essa premissa, né, de prioritariamente a gente trazer essa abertura de oportunidade, né, de tirar essa visão, né, do ofensor, da vítima, e sim trazer essa visão de um de outro, né, que isso realmente é a grandeza das relações, gente. Se colocar na construção da paz e na mediação entre a vítima e o ofensor, para tudo na vida, né, para tudo. Sair da posição de vítima, né? E olhar para o outro, que o outro também traz memórias, exatamente isso. A gente não sabe o que a mãe, né, viveu no parto daquela pessoa, o que os avós deixaram de legado emocional para aquela pessoa, para ela estar agindo como ela está agindo hoje. Né? E trazer um olhar mesmo de restabelecer, principalmente, o respeito das famílias. Né? Que é um respeito que precisa ser restaurado para que a gente possa restaurar também as relações. E para tudo, né, Fabiana? A questão dos vícios, né? A questão da relação com o pai, com a mãe, como é importante a gente tomar o pai, a gente tomar a mãe, né? E honrar, né? Como algumas culturas já fazem, né? Honrar aqueles que vieram antes de nós, né? E trazer uma ordem nas relações, né? Sim, com certeza. Gratidão, Flávia. Gratidão, também, pessoal, muito bom conversar com vocês sempre. Deixa aí no Stories, né, o que você percebeu dessa aula de hoje. Amanhã a maratona continua, tá? Bora lá, vão lá transformar esse mundo com muito mais entendimento, trazendo direito sistêmico para dentro dos nossos corações. Fabiano, grande beijo para você, viu? Beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão, até mais. Até mais.